Fala pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema sério, mas que merece nossa atenção. O país mais pobre do mundo atualmente. Prepare-se para uma jornada pelo coração da África, onde a beleza natural contrasta com desafios gigantescos. Vamos falar de Burundi, um país que muitos talvez nunca tenham ouvido falar, mas que guarda uma história complexa e uma luta diária pela sobrevivência. Antes de seguirmos viagem, já deixa o like no vídeo e siga o Gato Curioso. Bora lá! Burundi, localizado na África Central, é um dos menores países do continente, mas a sua economia reflete uma das realidades mais desafiadoras do mundo. Com um PIB per capita que não ultrapassa os $240 anuais, a economia do país depende quase que exclusivamente da agricultura de subsistência. Cerca de 90% da população vive da terra, cultivando alimentos como mandioca, milho e feijão, mas a produtividade é extremamente baixa. As práticas agrícolas são arcaicas, e a falta de acesso a tecnologias modernas e insumos limita o rendimento das colheitas. Além disso, a infraestrutura do país é precária, com estradas em más condições e pouca eletricidade disponível, dificultando o transporte e a conservação dos alimentos. A economia é vulnerável a choques climáticos, como secas e inundações, que frequentemente devastam as colheitas e deixam milhões em situação de insegurança alimentar. Nesse cenário, o comércio internacional também é limitado, com o café sendo o principal produto de exportação, mas com preços que flutuam drasticamente, agravando ainda mais a instabilidade econômica do país. Para entender a profunda pobreza de Burundi, é necessário explorar sua tumultuada história, marcada por décadas de conflitos étnicos, guerras civis e instabilidade política. Desde que conquistou sua independência da Bélgica em 1962, Burundi foi palco de uma série de crises que moldaram o destino do país. A raiz dos conflitos está na divisão étnica entre os Hutus, que compõem cerca de 85% da população, e os Tutsis, que representam aproximadamente 14%. Essas duas etnias têm uma longa história de tensões exacerbadas durante o período colonial. Os colonizadores belgas, ao introduzir um sistema de identidades étnicas, favoreceram os Tutsis em detrimento dos Hutus, o que semeou as sementes de rivalidades profundas e sangrentas. Após a independência, essas tensões rapidamente se transformaram em violência aberta. Em 1972, o país testemunhou seu primeiro grande genocídio, onde o governo dominado pelos Tutsis respondeu a uma revolta Hutu com uma brutal campanha de repressão que resultou na morte de aproximadamente 200 mil Hutus e na fuga de outros tantos para países vizinhos. Esse evento gerou um ciclo de vingança e represálias que se repetiria ao longo dos anos. A década de 1990 trouxe ainda mais tragédia. Em 1993, o primeiro presidente democraticamente eleito de Burundi, Melchior Ndadaye, um Hutu, foi assassinado apenas 3 meses após assumir o cargo. Este evento desencadeou uma guerra civil que duraria mais de uma década. O conflito causou a morte de cerca de 300 mil pessoas e deslocou centenas de milhares. A violência, que envolvia tanto massacres étnicos quanto confrontos entre facções militares, devastou a infraestrutura do país e paralisou sua economia. Além dos conflitos internos, Burundi também foi impactado pela situação regional. A proximidade com Ruanda, que passou por um genocídio em 1994, e a instabilidade na República Democrática do Congo contribuíram para um ambiente de constante insegurança. Grupos armados operando nas fronteiras e fluxos de refugiados aumentaram a complexidade da situação, dificultando ainda mais a estabilização do país. O Acordo de Paz de Arusha, assinado em 2000, trouxe um fim formal à guerra civil, mas a paz permaneceu frágil. Em 2005, Burundi adotou uma nova constituição que buscava equilibrar o poder entre Hutus e Tutsis, e Pierre Nkurunziza, um ex-líder rebelde Hutu, foi eleito presidente. No entanto, em 2015, a decisão de Nkurunziza de buscar um terceiro mandato, em violação ao Acordo de Arusha, provocou protestos massivos e uma nova onda de violência. Milhares de pessoas foram mortas e mais de 400 mil fugiram para países vizinhos. A realidade atual de Burundi é marcada por desafios imensos e interligados que complicam qualquer tentativa de romper o ciclo de pobreza e subdesenvolvimento.
A nação, que já enfrentou décadas de conflitos, agora luta para se reerguer em um contexto de extrema pobreza, infraestrutura precária e serviços sociais insuficientes. A combinação desses fatores cria uma situação onde a sobrevivência diária é um desafio para a maioria dos burundeses. Um dos maiores desafios enfrentados por Burundi é o crescimento populacional acelerado. Com uma das taxas de natalidade mais altas do mundo, a população do país cresce a um ritmo que supera em muito a capacidade do Estado de fornecer serviços básicos. A média de 6 filhos por mulher significa que a população jovem do país é esmagadoramente grande, colocando uma pressão enorme sobre os sistemas de educação e saúde, que já são insuficientes. As escolas, por exemplo, estão superlotadas e muitos professores não têm formação adequada, o que resulta em uma baixa qualidade de ensino e altas taxas de evasão escolar. A saúde é outro setor crítico onde Burundi enfrenta dificuldades enormes. O país tem uma das mais altas taxas de mortalidade infantil e materna do mundo. Muitas mulheres dão à luz em casa, sem assistência médica adequada, devido à falta de acesso a hospitais e clínicas. As condições de saneamento são precárias, com a maioria da população não tendo acesso a água potável ou instalações sanitárias adequadas. Isso contribui para a propagação de doenças evitáveis, como diarreia, malária e cólera, que continuam sendo causas comuns de morte no país. Além disso, a desnutrição crônica é um problema alarmante. Estima-se que cerca de 50% das crianças menores de 5 anos sofram de desnutrição, o que compromete seu desenvolvimento físico e cognitivo. A desnutrição também torna as crianças mais suscetíveis a doenças e afeta negativamente o desempenho escolar, criando um ciclo vicioso de pobreza e falta de oportunidades. A infraestrutura de Burundi é outra área que precisa de melhorias urgentes. A maioria das estradas do país são de terra, o que dificulta o transporte de pessoas e mercadorias, especialmente durante a estação chuvosa, quando muitas vias se tornam intransitáveis. A falta de eletricidade é um problema que afeta tanto áreas urbanas quanto rurais, limitando o desenvolvimento econômico e o acesso a serviços essenciais. Apenas uma pequena parcela da população tem acesso à eletricidade, e a energia disponível é frequentemente instável. No âmbito econômico, a agricultura de subsistência continua sendo a principal atividade econômica, mas é altamente vulnerável a choques climáticos. As frequentes secas e inundações devastam colheitas, deixando milhões em insegurança alimentar. Além disso, a dependência de poucas culturas de exportação, como o café, expõe o país às flutuações dos preços internacionais, que podem ter impactos devastadores na economia. Apesar de todas as dificuldades, o povo burundês mostra uma resiliência incrível. A vida cotidiana em Burundi é marcada por desafios, mas também por uma forte solidariedade comunitária. As pessoas se ajudam como podem, compartilhando o pouco que têm e trabalhando juntas para superar os obstáculos. Em muitas comunidades, as mulheres desempenham um papel crucial, não só na agricultura, mas também na organização de cooperativas que ajudam a melhorar as condições de vida. Essas cooperativas muitas vezes focam em projetos de microcrédito, que permitem que famílias pobres iniciem pequenos negócios, como a venda de produtos agrícolas ou artesanatos, gerando uma renda extra. Além disso, várias ONGs internacionais e locais têm atuado em Burundi, oferecendo apoio em áreas como saúde, educação e desenvolvimento agrícola. Projetos de agricultura sustentável, por exemplo, têm ajudado agricultores a melhorar a produtividade e a resistir melhor às variações climáticas. Outro exemplo são os programas de educação voltados para meninas, que buscam aumentar a taxa de alfabetização e empoderar as mulheres burundesas, dando-lhes ferramentas para transformar suas vidas e as de suas comunidades. Essas iniciativas, embora limitadas em alcance, mostram que há potencial para mudança e que, com o apoio certo, o povo burundês pode construir um futuro melhor. O futuro de Burundi é incerto, mas existem caminhos que podem levar a uma melhora gradual da situação. Para isso, é crucial que o país encontre estabilidade política e comece a implementar reformas econômicas e sociais profundas.
Investimentos em infraestrutura, especialmente em estradas, eletricidade e saneamento básico, são essenciais para criar as condições necessárias para o desenvolvimento econômico. Além disso, a reforma agrária, com a introdução de tecnologias modernas e práticas agrícolas mais eficientes, pode aumentar a produtividade e reduzir a dependência da agricultura de subsistência. A educação também deve ser uma prioridade, com investimentos em escolas e programas que incentivem a permanência das crianças na escola, especialmente as meninas. No cenário internacional, Burundi precisa de mais apoio em termos de ajuda ao desenvolvimento, mas também em comércio justo, permitindo que o país exporte seus produtos a preços que beneficiem seus agricultores e empresários. A longo prazo, a paz e a estabilidade política são fundamentais. Sem isso, qualquer progresso econômico será frágil e facilmente revertido por novos conflitos. Mas, se Burundi conseguir se estabilizar e começar a implementar essas mudanças, há esperança de que o país possa sair da lista dos mais pobres e começar a oferecer uma vida mais digna para seu povo. E aí, curtiu essa viagem por Burundi? A realidade deste país é dura, mas o conhecimento é o primeiro passo para a mudança. Quando entendemos os desafios e as complexidades de lugares como Burundi, podemos começar a pensar em como ajudar e apoiar. Então, se você acha que esse conteúdo foi útil, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. Juntos, podemos espalhar a consciência e, quem sabe, fazer uma diferença no mundo. Até a próxima!